Oi, gente, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos, né, a mais um vídeo aqui no canal, um pouco mais sobre as reações que ocorrem aos sinos, né, um pouco mais entendendo sobre a reatividade, entendendo sobre a estrutura dos alcinos, né. Hoje a gente vai ver um pouco mais sobre, né, como é que funciona, como é que ocorrem essas reações e algumas aplicações. Então, vamos lá. Se você não viu, né, as reações de Alceno, então pausa esse vídeo, volta aí na playlist, assiste desde a parte de introdução, Alceno parte 1 e parte 2, porque a maioria das reações que os alcinos sofrem, os alcenos também sofrem, só que de forma sequencial. Né? Mais à frente a gente vai entender um pouco mais sobre esse termo sequencial e por que os alcenos, né, os alcinos sofrem reações semelhantes aos alcenos, né? Então vamos lá dar início agora, falando um pouco mais, né, sobre esses alcinos, sobre esses alcenos, para poder entender como essas reações vão ocorrer, a gente tem que relembrar alguns pontos. Então, para poder relembrar, a gente vai ver um pouco sobre as estruturas e reatividade desses alcenos. Então, os alcenos, eles são hidrocarbonetos que contêm, né, essa ligação tripla, que possui hibridização sp3 e que tem uma estrutura linear, né? Devido a essa estrutura sp3, a gente vai ver um ângulo de 180 graus, né? Como está demonstrado nessa primeira figura, nesse ângulo de 180 graus, com essa densidade eletrônica rica em elétrons, como a gente pode ver nesse mapa aqui eletrostático, onde a gente consegue observar nesses orbitais descritos nessas duas figuras, que a gente consegue ver as sobreposições. Porque, como eu falei que eles eram semelhantes aos alcenos, por quê? Lembre que o alceno a gente tem C dupla C, ou seja, uma dupla ligação. Nela vai ter uma ligação sigma e uma pi. Né? Os alcinos, ele tem uma ligação sigma e duas pi. Né? Ou seja, vai ter a quebra de uma ligação pi e depois uma ligação pi e ficando um alcano. E aí a gente pode observar que, assim como os alcenos, o alceno ele também possui uma alta densidade eletrônica, né? E que essa reação, né, essa tripla ligação, ela vai ser como uma base de Lewis. E essa ligação π, que é resultante da sobreposição dos orbitais P, que a gente consegue observar aqui, os elétrons eles ficam mais expostos, né? Os elétrons da ligação π, que seriam esses elétrons, esses orbitais aqui, eles ficam mais expostos para poder romper a ligação, como a gente consegue observar aqui, né? A ligação π, e aqui embaixo a ligação sigma, essa na cor cinza. E aí a gente consegue observar também que esses alcenos, eles são ricos em elétrons e são altamente reativos, onde vai ser o quê? Nosso centro reacional. E aí, e principalmente se for em reação com algumas espécies que têm deficiência de elétrons, os eletrófilos, né? Aqui a gente tem um exemplo do alcino mais simples, né? Que é o acetileno. E aí a gente consegue observar que eles também seguem a mesma regra de nomenclatura de alcenos. Então, se tiver alguma dúvida, vocês relembrem um pouco sobre nomenclatura de alcenos para poder observar que os alcenos, a terminação é eno. E quando se trata de alcinos, a ligação é ino. E esses alcinos, né, eles sofrem reações também de adição eletrofílica, igual a gente viu que os alcenos também sofrem. E uma aplicação desse etino, que ele é muito utilizado para processos de soldagens, né? Pois a sua combustão ela ocorre uma grande liberação de energia e na indústria esse é o material de partida para a preparação de plásticos e borrachas sintéticas. Então a gente vai observar agora um pouco mais sobre algumas reações, né? E assim como os alcinos eles também fazem essas reações de adição, de halogenação, de hidratação, a gente vai ver mais à frente, semelhante ao que ocorre nos alcenos. E aí a gente observa que mesmo os reagentes eletrofílicos que se adicionam a alcenos também pode se adicionar a alcinos, né, que é isso que eu acabei de falar para vocês. E essa adição eletrofílica, ela de um alceno terminal, ela também vai ser regioseletiva e vai seguir a regra de Markov-Nikov, semelhante ao que acontecia nos alcenos. Então, se ficou com dúvidas sobre regra de Markov-Nikov,
nos vídeos de reações de Alceno, parte 1 e parte 2, eu falo bem detalhadamente como é que funciona essa regra de Markov-Nikov. Então, se vai seguir essa regra, nessa regioseletividade, essa regra de Markov-Nikov, sendo o carbono, né, essa tripla ligação no carbono terminal, vai ser entre o carbono 1 e o carbono 2. Né? Ela tem que ser em uma dessas posições. Então, por isso que é importante a gente relembrar um pouco sobre nomenclatura, para poder a gente saber fazer, né, essa identificação de onde está nossa tripla ligação. Observar, então, a estrutura desse alceno. E aí, a característica dessa adição eletrofílica a um alceno é devido ao fator do produto de adição a um alceno ser um alcino. E uma segunda reação vai ocorrer. Então, como é aquilo que eu falei, uma reação sequencial. Eu tenho um alcino, né, ocorre a ligação, ocorre a reação, quebra uma ligação π, eu tenho um alceno. Dependendo das condições do meu meio reacional, eu posso ter uma reação sequencial a chegar no alcano. Uma segunda quebra da ligação π até ficar, né, um alcano com apenas ligações sigmas. E aí a gente vai ter, então, que vai ocorrer uma reação, né, em sequência. Por exemplo, com a adição sequencial de cloreto de hidrogênio. Então, a gente vai ter o quê? Que vai ter uma formação sequencial, né, de um alceno e depois de um alcano. E aqui a gente tem o butino, né, o exemplo do butino, que é um alceno simétrico, né, a gente, se passar uma linha imaginária aqui, a gente consegue observar que esse lado é semelhante a esse. Então, a gente vai ter que, no primeiro momento, o hidrogênio ele vai entrar aqui em qualquer um dos lados que não vai ter na diferença em relação à regra de Markov-Nikov. E aí, poderia estar entrando no carbono 2 ou no carbono 3, né, que a gente pode contar tanto desse lado como desse lado, porque é assimétrico, então não vai ter diferença. E aí, mas essa reação ela não vai parar, né? A gente consegue observar que chega no alcano e depois no eteno e depois no alcano. E aí essa reação ela vai, né, ocorrer de forma sequencial e observe que ela poderia seguir a regra de Markov-Nikov no primeiro momento, mas como ele é uma reação de um alcino simétrico, a gente não consegue observar essa diferença. Mas aí a gente já consegue observar quando é em relação a um alceno, né? Que esse hidrogênio ele vai entrar no carbono mais hidrogenado e o átomo de halogênio vai entrar no carbono mais substituído. E aí ele vai entrar novamente no mesmo carbono, que aí ocorre com essa segunda entrada, né, desse halogênio. E aí a gente vai, né, seguindo um pouco mais sobre essas reações de alcinos. A gente tem agora a adição de haleto de hidrogênio a alcinos. Então, os alcinos eles vão reagir com um equimolar. Quando eu falar em relação a um equimolar, em meios reacionais eu estou falando de um mol, certo? De acordo com a questão que pode vir nos exercícios ou nas suas provas, pode vir equimolar ou como um molar ou como um excesso. Tudo isso a gente tem que observar o que está solicitando no enunciado da questão para a gente poder entender o meio reacional, as condições reacionais que essa reação vai ocorrer e aí conseguir resolver de fazer de maneira correta essa minha reação. E aí a gente consegue, né, voltando aqui para entender um pouco mais. Em um equimolar de cloreto de hidrogênio ou brometo de hidrogênio para formar um haloalceno e dois equivalentes molares, né, então 2 mols, vão formar um dialeto geminal. E aí o que seria esse dialeto geminal? Semelhante ao que ocorreu anteriormente, como a gente viu em alcenos, vai ser em relação à posição que o átomo de halogênio vai entrar, né, que vai estar localizada no carbono, ou no carbono vizinho, como a gente viu no dialeto vicinal, ou no geminal, que seria no mesmo carbono. Então, aí a gente vai ver que quando o alcino é tratado com excesso, ou seja, eu tenho mais de 1 mol, 2, 3, 4 mols, duas reações sucessivas de adição vão ocorrer. E aí vai produzir esse dialeto geminal. Né? Ambas as reações vão ser também regioseletivas e vão seguir a regra de Markov-Nikov. E aí a gente, né, tem que relembrar
para poder a gente observar e entender de forma fechadinha, porque a reação de Markov-Nikov, a maioria das reações vão ocorrer dessa forma. No entanto, na presença de peróxido, como a gente viu, né, nos vídeos anteriores, quando tem peróxido, ela vai ser anti-Markov-Nikov. E por meio radicalares, então. E aí a gente tem, né, que como é que vai ser essa reação, né? O que vai ocorrer? Vai ser duas reações sucessivas, e aí vai produzir esse dialeto geminal. E aí a gente tem a utilização, né, do brometo de hidrogênio, a gente tem um alceno, perdão, assimétrico agora, né? Quando a gente traça uma linha imaginária aqui, a gente observa que tem um hidrogênio, do outro lado a gente tem uma metila. Então, vamos lá, a gente adicionou, ele entrou numa posição diferente, e aí a gente tem outra adição, e aí ele entrou no mesmo carbono. O propino, aí formando um haloalcano, né? É quando tem um alceno e um alcano. E aí a gente tem o dialeto geminal. E aí vocês poderiam me perguntar como é o mecanismo. O mecanismo é semelhante ao que ocorre nos alcenos para a adição de dialeto de hidrogênio. Né? Aí a gente vai ver, no primeiro momento, a formação do carbocato, vai seguir a regioseletividade de Markov-Nikov, vai entrar no carbono mais hidrogenado, né? E aí vai seguir a mesma forma. A diferença é que vai ser sequencial. Ocorreu a primeira quebra da ligação pi, né? Forma um alceno. Como falou que está em excesso, vai ter o rompimento da segunda ligação pi, formando um dialeto geminal. Né? E aí, o que vai acontecer de maneira geral? A gente vai ter que o hidrogênio vai entrar nesse carbono, né, mais hidrogenado, e o bromo vai entrar no carbono mais substituído, formando, então, né, na primeira etapa, esse haloalcano. E aí, né, como está em excesso, vai ocorrer novamente a reação de forma que o hidrogênio novamente vai entrar no carbono mais hidrogenado, né, que seria esse, e a segunda entrada do bromo, formando dialeto geminal, que seria no carbono mais substituído. Né, semelhante ao mecanismo que a gente viu, né, com formação de carbocato, vai utilizar um par, né, de elétrons dessa ligação tripla que vai atacar no primeiro momento, rompendo a ligação pi, né, que a gente vê o rompimento dessa primeira ligação, depois dessa segunda ligação pi, para poder chegar no alcano. E aí, formando dialeto geminal, seguindo a regra de Markov-Nikov, com a regioseletividade. E aí, né, além de adição, né, de dialeto de hidrogênio, a gente vai ter a formação de adição de halogênio a alcínios. Então, como eu iniciei, são semelhantes ao que ocorre nos alcênios. Então, os alcínios vão mostrar o mesmo tipo de reação, né, com adição de cloro molecular e de bromo molecular que ocorre em alcênios. Essas reações, né, vão ser chamadas de halogenação. No entanto, como possui duas ligações pi, ao invés de uma, vai ter novamente sequencial, e aí se adiciona 2 equivalentes molar de halogênio para poder formar o tetrahalogeneto. Aquilo que eu falei para vocês. Vai ser reação sequencial, principalmente se for em 2 equivalentes molar ou em excesso, né, que é equivalente a 2 mols ou em excesso. E o que seria, né, o tetrahalogeneto? Ele vai ter como produto final esse produto genérico, onde X pode ser ou cloro ou bromo. E aí a gente vê que tetra, por que o tetra? Né? Porque ele vai ter 4 moléculas desse halogênio. E aí, né, a gente vai ver que da mesma forma que ocorreu em alcênios, vai passar, né, por uma formação de um íon, que vai ser intermediário cíclico, e vai ocorrer, como a gente vai conseguir observar aqui. A gente tem o alcino, com a primeira adição, formando um dialeto geminal na posição anti, né, que a gente viu aqui nessa posição oposta. Uma segunda adição, formando tetrahalogeneto, aí seria ou bromo ou cloro, nessas posições. E aí vai ocorrer, como está descrito, né, porque está em excesso, vai ser essa reação sequencial. E o mecanismo, né, vocês poderiam me perguntar. Da mesma forma, não lembra como é o mecanismo de halogenação? Então, pausa o vídeo, volta no vídeo, né, anterior sobre alcênios, observa como é que funciona essa reação, né, de halogenação. Para alcênios vai ser semelhante, só de forma de 2 equimolares. E aí vai ser semelhante, vai ocorrer da mesma forma, certo?
Então, a gente tem que essa adição, né, de alcenos, ela pode ocorrer uma ou duas vezes, vai depender, né, do número de equivalentes molar presente naquela meio reacional. Então, a gente tem um alcino genérico, né, na presença do bromo molecular com o solvente tetracloreto de carbono, formando dibromo alqueno, né, nas posições opostas. Ocorreu novamente a formação do tetrabromo alcano. E aqui eu né, mostrando para vocês essas reações, que são umas reações específicas que vão ocorrer dessa forma, entendeu? O bromo sendo tratado na presença do tetracloreto, que vai ser o solvente, formando esse dibromo alqueno, né, que é um produto anti, são lados opostos, e elas vão ocorrer com essa estereoquímica anti. E a dica, né, é fazer os mecanismos de forma detalhada, que foi o mesmo que ocorreu nos alcenos. E aí a gente tem a primeira reação, a segunda reação. E aí, da mesma forma com que acontece na presença de cloro, uma primeira adição, outra segunda adição formando tetracloreto alcano. E aí, né, a gente vai ver um pouco mais diferente, seria as reações de hidratação de alcenos. Outro tipo de reação, né, é essa hidratação, que seria a adição de água a alcinos. Semelhante ao que os alcenos sofrem, os alcinos também vão sofrer. E aí, os alcinos, eles vão sofrer uma hidratação catalisada por ácido, mas essa reação é bem lenta, diferente do que ocorre no alceno correspondente, né? Na reação de alceno. De alceno vai ser mais rápida. E essa hidratação, a tripla ligação, ela vai produzir um álcool especial, e esse álcool vai ser chamado de enol. E aí, o que seria esse enol? E aí, então a gente vai ver que utilizar, né, é importante dessas propriedades de enóis é que eles podem ser convertidos em aldeídos e cetonas. Então, eu vou mostrar para vocês o que é um enol, e aí a gente tem que lembrar de alguns grupos funcionais, como aldeídos e cetonas. E sobre essas condições, eles podem ter uma, como eu posso dizer, vão sofrer um rearranjo, né, de certa forma, e aí vão poder ser convertidos ou em aldeídos ou cetonas, isso dependendo do meu alcino, né? E aí a gente tem uma reação genérica. O alcino, aqui ele está representado como assimétrico, observe que esse radical é diferente desse, porque ele tem um tracinho, mas água catalisada por ácido. E aí, como produto, né, a gente vai ter esse álcool especial, o enol, e aí a gente consegue observar o que seria esse enol. A característica principal do enol é que a gente tem o grupo hidroxila, característica do álcool, com uma dupla ligação, né, um alceno. E aí a gente vê que ele está no mesmo carbono, e aí eles podem sofrer, né, como está aqui em equilíbrio, eles podem estar ou na forma de enol, ou na forma como está aqui, uma cetona. Cetona seria se nesse radical fosse carbono, e se nesse radical também fosse carbono, a gente teria uma hidroxila, porque a gente tem um carbono entre dois, né, uma carboxila entre dois carbonos. Se esse radical fosse um hidrogênio, a gente conseguiria observar que aqui seria um aldeído. Por isso que é importante a gente observar se vai ser cetona ou se vai ser aldeído. E aí a gente vai ver que esse álcool ele vai ter, né, a hidroxila presente com uma dupla ligação. E então essa reação vai ocorrer na presença de água catalisada por ácido. Principalmente se ele, né, é importante destacar, como ele é um catalisador, ele vai estar diluído. E esse enol ele vai ficar em forma de equilíbrio, né, em forma carbonilada, sendo cetona. E aí vai depender do meu alcino. Vamos entender um pouco mais como é que isso ocorre. Esse processo pelo qual os enóis são convertidos em aldeído ou cetona são chamados de isomerismo cetoenólico. E a gente tem novamente a reação genérica, onde essa parte que está aqui em equilíbrio é esse tautomerismo cetoenólico. E aí, como é que ele é conhecido? Né? Ocorre nesse processo de enol, onde vai estar em equilíbrio, como eu bem falei, de acordo com a seta aqui,
apresentando a mesma forma estrutural, a mesma forma molecular, o que vai mudar é a posição dos elementos. Ou seja, o que eu tenho semelhante no enol, eu vou ter na minha cetona ou no meu aldeído. E aí, né, como é que vai ser esse mecanismo tautomerismo cetoenólico? E aí, a primeira etapa do mecanismo, ele vai ocorrer semelhante ao que a gente viu nas reações de adição de água ao oxênio, lembra? Onde tem a formação do álcool, só que a gente vai ter esse enol. E aí, na primeira etapa, a gente vai ver que vai ser semelhante ao alcenos, e aqui a gente consegue observar que eu vou ter a minha dupla ligação, né? Vai capturar o hidrogênio da água protonada, né? Como a gente tem aqui no meio, ele vai estar com essa água protonada, e aí a gente vai ter a formação desse carbocátion. Por isso que a gente tem ele na posição, né, enol, tanto enol como cetona, porque aqui a gente vai observar a formação do carbocátion quando ele sofre ressonância, né? Observe que a gente tem ele entre colchetes, que é para mostrar as formas de ressonâncias possíveis, para poder deixar ele mais estável possível. E aí a gente tem, né, um carbocátion aqui, esses pares de elétron livre do oxigênio vem para cá formando a dupla ligação, ficando aqui a carga positiva no oxigênio, onde a molécula de água que estava aqui no meio, que foi liberada, vai aparecer aqui novamente para capturar esse hidrogênio, formando então a cetona. Uma vez formado esse enol, nos ácidos, o meio reacional é representado pelo íon hidrônio, porque ele vai doar, né, esse próton. Aí a gente vai ter a formação do carbocátion, onde o hidrogênio ele vai entrar nesse carbono mais hidrogenado e vai ter a formação, né, desse carbocátion, como a gente está conseguindo observar, no secundário. E aí a gente tem essa representação de ressonância, onde vai estabilizar a molécula, e aí a água vai entrar no meio reacional para justamente capturar esses pares de elétrons que vai estar, né, o par do próton de hidrogênio aqui, para poder deixar a cetona. Observe que vai depender de acordo com a configuração do enol formado, para poder a gente ver se vai ser aldeído ou cetona. Aqui a gente teria que foi justamente um carbono e carbono. E aí os alcênios, ele também, né, além disso, eles vão sofrer essa hidrogenação catalítica que ocorre nos alcenos. E assim, nesse processo de alcínios, eles vão consumir 2 equivalentes molar, né, desse hidrogênio molecular. E aí a gente consegue observar que, da mesma forma que a gente viu em alcenos, com hidrogênio catalisado com algum metal, e aí o paládio, platino, níquel, e aí a gente tem a obtenção de um alceno cis, e a reação ela é sequencial, obtendo um alcano. E aí, para finalizar essas reações, né, de alcino, a gente vai ter essa reação, que é a hidrogenação catalítica, e quando eu falo, né, desses 2 equivalentes molar, seriam, como eu já falei, né, vinham falando ao longo do vídeo, que temos 2 mols em termos reacional, e para cada ligação π é utilizada essas 2 reações de ligação, de reação de adição. E observe que vai ser de acordo com o enunciado da questão que eu tenho, se vai ser 2 equivalentes, um equivalente ou em excesso. E aí a gente tem que observar. E aí a gente vai ver que de acordo, né, vai ter essa transferência de hidrogênio para a estrutura com a estereoquímica, sim. A gente viu nas reações de alcenos. Ou seja, o hidrogênio vai entrar do mesmo lado, né? Na primeira entrada ela ocorre do mesmo lado, e depois ela ocorre também do mesmo lado, formando então, na primeiro momento, um alceno cis, e depois a reação ela não para, ela vai ser semelhante ao que ocorre em alcano, até chegar no alcano semelhante. E é importante checar porque nessas reações de alcenos, né, sobre essa condição alceno cis, ele vai ser difícil de isolar, porque essa reação ela não para, ela vai ser sequencial com a hidrogenação no meio, levando à obtenção de um alcano. Mesmo se eu quisesse obter um alceno com essas condições, eu não conseguiria, porque ela vai ocorrer até a obtenção do alcano. E aí, o que vai ocorrer? A gente pode, então, utilizar alguns meios. Dentre eles, a gente pode utilizar um catalisador parcialmente desativado para poder obter
de um alceno, um alceno cis. E aí seria uma redução, né? A partir do 2-pentino, a gente tem a adição, né, do hidrogênio molecular catalisada por um catalisador específico. Que catalisador específico seria esse, né? O catalisador de Lindelar. Né? Aí a gente tem o quê? Aí a gente consegue obter realmente um alceno cis. Né? Observem que com esse catalisador específico, a reação ela vai parar aqui. A partir do momento que a gente tem no meio reacional esse catalisador, a gente já sabe que nosso produto vai ser realmente um alceno cis. E aí, como é que é essa formação desse alceno? Através de uma adição anti. Como a gente consegue observar, né, além de ter... então, como é que, se com esse catalisador parcial eu consigo obter um alceno cis? E se eu, né, tentasse fazer, então, com um alceno trans? Né, como é que eu ia ter esse produto final? Né? Vocês poderiam me perguntar, né, professora, eu vou precisar sintetizar um alceno trans. E aí, como é que eu faço a partir de um alcino? Então, através dessa adição anti com o sódio, né, na presença de amônia. E aí, para desenvolver, nesse primeiro momento, esse alceno cis, a gente viu que foi desenvolvido pelo um pesquisador Lindelar, por isso que tem, né, foi intitulado de Lindelar, e aí é possível converter esse alceno a partir de um alcino, catalisado, né, com um catalisador parcialmente desativado. E aí, para poder ter esse alceno trans, a gente vai precisar utilizar com essa adição anti, e aí, na presença de sódio e amônia, vai ocorrer de acordo com esse mecanismo aqui. A redução de um metal da amônia líquida, incluindo em duas partes. Esse mecanismo ele é diferente porque, além de ter transferência de elétrons, a gente vai ver transferência de prótons, ou seja, vai ocorrer por meio radicalar e por meio iônico. A gente vai ver uma reação, um meio reacional com um mecanismo misto. E aí a gente consegue observar na primeira etapa, né, com meias setas, então a gente vai ter um mecanismo radicalar, né, que a gente tem aqui o do sódio, capturando, né, atacando, formando o nosso íon radicalar, rompendo a ligação, e aí a gente tem, na segunda etapa, uma transferência de elétrons, né, capturando esse próprio hidrogênio, rompendo essa ligação, formando agora um íon, né, um ânion vinílico. E aí a gente tem a segunda transferência, né, de prótons, onde a gente tem a segunda reação radicalar, onde novamente o sódio vai capturar esse cátion, né, do carbono, para aí ocorrer, né, a formação do ânion vinílico, e aí a gente consegue observar novamente a segunda transferência de elétrons. E aí a gente consegue observar que vai ocorrer essa reação e que ela vai estar representada também de forma sequencial, mostrando esse mecanismo misto, onde a gente consegue observar setas cheias e setas de meia, né, cabeça. E aí, como a gente viu, né, que essas reações iônicas, elas vão ter que ser em excesso ou quando tem peróxido, vai seguir a regra anti-Markov-Nikov. Então, começando então por setas, né, de meia cabeça, e aí uma reação radicalar, onde vai pegar, saindo do sódio, indo em direção para o carbono da dupla, e na sequência ocorre transferência de elétrons, de prótons, perdão, do sódio para o carbono. E esse elétrons desemparelhado vai utilizar meia seta, doando para o carbono, como eu mostrei para vocês. E aí a gente vai observar a formação de um alceno trans. Então, vamos analisar o porquê essa carga negativa a gente tem essa configuração, né? Devido à razão da adição anti. Então, a gente consegue observar que o ânion vinílico trans vai ser mais estável do que o ânion vinílico cis, devido a essa formação do grupo volumoso, né? De acordo com essa estabilidade. Então, a gente consegue observar que, de acordo com essa configuração, a gente vai ter uma posição mais estável dos substituintes do que na menos estável. Então, a gente consegue observar que, quando as metílias estão em lados opostos, a gente vai ter um lado mais volumoso, então vai comportar melhor. E aí,
esse impedimento, esse volume vai deixar ele menos estável. E aí, para exercitar essas reações, como a gente bem viu até agora, a gente tem um exercício. Então, para vocês darem o produto do que se espera da reação de um butino, né, com esses 4 exemplos, com um equivalente, né, em quantidade de matéria de cloreto molar e um também de brometo de hidrogênio. Aí agora a gente tem 2 equivalentes e em excesso. E aí vocês vão fazendo cada uma e fazendo um mecanismo para poder fixar melhor os conteúdos e deixar bem amarradinho como é que funcionam os mecanismos. E no segundo exercício a gente tem para escrever as estruturas dos principais produtos orgânicos a partir dessas reações, né, A e B, mostrando o seu mecanismo. Então a gente tem o cloreto um equivalente e o excesso de brometo de hidrogênio. E aí a gente encerra a aula de hoje, né, aqui. E aí eu peço, se ficou com alguma dúvida sobre o mecanismo, alguma dúvida sobre alguma das reações vistas até aqui, pausa o vídeo e relembra algumas coisas sobre alcenos, né? Tem alcenos, introdução, parte 1 e parte 2, onde eu falo bem desmembrado cada uma das reações. Os mecanismos vão ser semelhantes, né? No entanto, vai ser, de acordo com o meio reacional, pode ocorrer sequencial. E a gente vê, né, que a característica na estrutura são ligações sigmas, π e π. E aí a gente vai ter o rompimento da primeira ligação π, o rompimento da segunda ligação π, formando um alcano. Mas aí, ressalvo, né? De acordo com o meu reacional. Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e aguardo vocês na próxima aula. Tentem fazer os exemplos, tentem, né, entender um pouco mais como funciona. Se surgir alguma dúvida, comenta aqui. Não se esquece, se inscreve no canal e compartilha para mais algum amigo que gosta dessa área de química orgânica e que acompanha o meu trabalho. Então, um abraço a todos e até breve.